Boa noite, caros telespectadores da Record News. Neste momento, estamos iniciando mais uma edição do seu já tradicional Conexão ND. Hoje, com uma presença super especial. Professor Nereu do Vale Pereira, conhecido como uma das maiores autoridades em Açores e colonização lusitana, portuguesa, aqui no litoral de Santa Catarina e em todo o Brasil. Tem várias obras a respeito deste tema que hoje entusiasma não apenas os habitantes, mas os novos residentes e, sobretudo, os turistas que vêm aqui ao litoral de Santa Catarina, especialmente em Florianópolis. O professor Nereu do Vale Pereira deu aula no primeiro grau, no segundo e na universidade durante décadas. Ele também é economista, escritor, integra várias academias de letras e folclorista. Tem doutorado em sociologia. Foi fundador do Partido Democrata Cristão, PDC. Por este partido, foi presidente do Diretório Municipal, do Diretório Estadual, integrou o Diretório Nacional e foi eleito vereador à Câmara Municipal de Florianópolis. Também deputado estadual em 1963. Presidente do Avaí em 1993. E o mais importante, é o conselheiro mais antigo, com 50 anos de presença permanente no Alvo Celeste de Florianópolis. Criador do museu, o Ecomuseu da Cultura Açoriana, no Ribeirão da Ilha, sul da ilha de Santa Catarina. Foi presidente do Conselho Estadual de Educação e é autor de 28 livros. Professor Nereu do Vale Pereira, grande prazer e honra receber ele aqui no Conexão ND. Muito boa noite. Boa noite, o prazer é meu, Moacir, que fomos colegas há muito tempo na LIDE das comunicações da nossa Faculdade de Ciências Econômicas, como instituição particular, quando começamos. Foi ali que eu comecei também como escrevente datilógrafo. Foi começasse como assessor direto do diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, o professor Nicolau Severiano de Oliveira, que tinha uma relação contigo e por causa da tua mãe, que ele tinha uma relação grande com a tua mãe. E ele tem uma boa participação na tua promoção, inclusive como assessor de imprensa da Universidade Federal. Verdade. Para ser bem objetivo, o professor João Macovec, grande advogado, saudoso professor João Macovec, né? Também foi diretor da faculdade. Se nem foi, mas depois do João Nicolau Severiano. Exatamente. E o do saudoso também, o falecido Hernani Baia, que era chefe de gabinete Ferreira Lima, e me convidou para sair da Faculdade de Ciência Econômica e trabalhar na reitoria da Boca Na reitoria, fosse trabalhar na reitoria direto com ele. Então, professor, 350 anos, que é a grande programação do Grupo ND de Santa Catarina, Florianópolis, colonização açoriana. O senhor é que é a maior autoridade aqui nos Açores, no Estado. O que o senhor acha que está faltando para a celebração ser completa? Bom, eu acredito que fortalecer um pouco mais na atualidade, que está um pouco obturada a imagem do que foi a colonização açoriana na ilha de Santa Catarina. Especialmente por que os açorianos vieram até cá. Precisaria compreender um pouquinho esse espaço, porque a nossa ilha, que começou a ser ocupada em 1514, através da Ilha do Campeche, a Ilha do Campeche foi batizada por João de Solís, era um historiador e pesquisador a serviço da Coroa de Espanha. Chegou no Campeche em 1514. Ele que batizou a ilha de nome de Campeche porque encontrou um arbusto, uma árvore tintureira, que dava uma tinta azul forte, possivelmente até o azul com ela. E ele aí, como encontrou esta planta que já existia, ele já conhecia no Campeche do México, cidade do Campeche, e ele batizou a ilha com o nome do Campeche, 1514. Então, o ponto mais antigo e o nome mais antigo da nossa geografia aqui regional, 1514. E os açorianos? O senhor podia aproveitar para dar esse esclarecimento, que diz que o nome de desterro é porque eles foram desterrados dos Açores para o litoral catarinense, para a ilha de Santa Catarina. Bom, a ilha de Santa Catarina sempre foi muito disputada pela Espanha e Portugal. Tanto que as fortalezas surgiram por Portugal para evitar uma nova entrada de posse da ilha pela coroa espanhola. E, por isso, ela tinha uma posição estratégica fundamental para o sul da América. É a última ilha habitável ao sul do continente americano, sul-americano. E ela é fundamental em toda a navegação marítima e até aérea, foi durante muito tempo aérea, entre o centro nevrálgico do Brasil, o Rio de Janeiro, hoje é Brasília, mas Rio de Janeiro, e o próprio sul do Brasil.
antes que existisse o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, a ilha de Santa Catarina já comandava toda a região que é hoje o território de Santa Catarina e as reduções jesuítas do Rio Grande do Sul. O comando dessa catequese indígena do século XVII e XVIII era um comando que tinha o centro na ilha de Santa Catarina. E a chegada dos o açorianos? nome da ilha de Santa Catarina... Essa é de Sebastião Caboto. Sebastião Caboto. Okay. Ele chegou à ilha de Santa Catarina em 1526. No dia 25 de novembro de 1526, eu tenho um escrito dele que ele dizia que, dando ele a ilha para o seu nome de Santa Catarina, pois é celebrado o seu dia. Sendo o dia de Santa Catarina, ele entendeu de batizar a ilha com o nome de Santa Catarina, porque aquele era o dia no lugar que hoje chama-se Tapera. Chama de Tapera, ou pelos índios, sítio de Caiacangamirim, que era o nome primitivo. E os historiadores também dizem que Santa Catarina, porque o nome da mulher dele também era Catarina Medrano. Uniram as duas coisas. A Catarina Santa. Ele tem um escrito dele, depoimento dele, ele foi submetido a um depoimento judicial, quando ele saiu de volta do Brasil e de Santa Catarina para a Espanha. Ele foi acometido com atrocidades, aquela coisa toda, e tem um livro que publicou todo esse processo. E lá no processo ele diz que cheguei à ilha e entendi que tinha encontrado um paraíso celestial. Era um paraíso celestial, a ilha e o seu continente fronteiriço. E aí, estando no lugar que chamamos hoje de Tapera, em 25 de novembro de 1526, ele entendeu de batizar a ilha com o nome de Santa Catarina. E os açorianos, por que a ilha de Santa Catarina? Qual foi a razão da opção? Da opção? A nossa região, tanto Santa Catarina insular como na parte continental, teve um grande problema de colonização. Houve uma disputa muito acirrada essas áreas entre a Espanha e Portugal. Sim. Primeiro que teve o Reino Unido de Castela, que era comum, os reis. Mas em 1640, com a restauração portuguesa, aí Portugal entendeu de adquirir a propriedade de certos lugares que ele tinha sido pioneiro. E a ilha de Santa Catarina eles foram pioneiros. E com isso, entrou com petições junto à coroa espanhola, consagrando a identidade e a autoridade portuguesa na colonização e no povoamento inicial da ilha de Santa Catarina. Existem documentos do Arquivo das Índias e Sevilha, na Espanha, que dão conta dessa história. As principais referências sobre o início da ilha de Santa Catarina nós vamos encontrar na Espanha, não em Portugal. Portugal só começa a falar da ilha a partir de 1640, 650. Até agora, a documentação anterior somente em Sevilha, na Espanha. Portanto, esse arquivo eu já estive pesquisando bastante. Se dá pela iniciativa dos espanhóis e não pela iniciativa portuguesa, é isso? Sim, porque como havia o Reino Unido de Castela, os dois países tinham a mesma coroa real, e ficava indefinido o que era de Espanha e o que era de Portugal. Vocês têm só uma ideia, por que tem o nome Ribeirão? O nome correto era Ribeiraco, dado pela Espanha. A região que chama de Ribeirão hoje, do canto do rio, era Ribeiraco. Ribeiraco em espanhol é um rio pequeno. Não quer dizer rio, é a palavra espanhola, Ribeiraco. Que era o nome conhecido. Depois que usaram o Ribeirão como uma coisa grande. Mas não, o Ribeiraco é um córrego d'água pequenininho. Então não tem expressão, é um Ribeiraco. Então essa tendência de quem dominaria a ilha durou até praticamente 1640. Só em 1640 é que Portugal entendeu de confirmar sua propriedade da ilha de Santa Catarina e, a partir daí, a colonizar a região que hoje é o Ribeirão da Ilha. O Ribeirão da Ilha é o centro de ocupação da ilha de Santa Catarina. Pelos seus estudos, é real que Portugal mandou para cá dos Açores aqueles que eram condenados, eram malfeitores, enfim? Ou não? Não, o decreto, o projeto de migração açoriana para o Brasil tinham sido recrutados homens que teriam profissão definida, tinham família organizada, só podiam vir casais, e regularmente casados, e pessoas que tinham habilidades para a agricultura. Habilidade para aquela época não se pensava em outra coisa, agricultura. E pesca, claro. A pesca foi uma consequência.
A pesca, os imigrantes que vieram para cá não tinham prática de pesca, porque se eles recrutados nos Açores, Açores não tem pesca artesanal, fica em Mar Brasil, as ilhas açorianas. E aqui é que eles tiveram que se adaptar a um mar diferente da sua captura e na sua operação e comercialização. Embora tivesse já os índios anteriormente que usavam muito a pesca da tainha, por exemplo, até a caça da baleia começou um pouco antes dos açorianos chegarem cá, né? Então, todo esse contexto é um contexto bastante complicado e é bastante composto de episódios muito distintos. É uma história longa, com detalhes. Tem tido muita preocupação em relatar alguns aspectos desse, né? Você tem ainda pouco a questão do nome, né? O nome não tem nada com Portugal. O nome foi dado por um espanhol, Sebastião Cabot, que você falou, que foi um pesquisador que chegou à ilha em 1528, aqui à ilha de Santa Catarina, e entrou pelo estado e que deu a denominação de nossa ilha. Professor Nereu, esse folclore que se celebra, se resgata, procura se resgatar integralmente aqui na ilha de Santa Catarina, principalmente, no litoral da maneira geral, era o folclore tipo dos Açores ou é Açores com Portugal? Tipo boi de mamão, pau de fita, cacumbi, termo de reis? Não era nem divino, eu acho que nem uma coisa nem outra. É fundamentalmente espanhol. Espanhol, bom, o divino é espanhol, né? Espanhol, todos eles. Todos eles? O boi de mamão era touro de mimbre, jogo de lavaquia, são todas as expressões espanholas que de Sevilha, na Espanha. É uma grande centro cultural da Espanha, Sevilha, onde surgiu, pelo menos os primeiros registros que eu tenho da dança do boi do falso, boi de pano, ele é touro de mimbre, ele é touro falso, ele é touro armado, teria uns nomes assim. E é um folclore essencialmente espanhol. Como os espanhóis, depois mesmo de Portugal ter iniciado a colonização da ilha, inicialmente foi espanhóis que estiveram cá, até 1640 estiveram cá. Depois de 1640 Portugal ficou os pés e foram expulsando os espanhóis. Mas os espanhóis voltaram em 1737 então invadiram a ilha e ocuparam a ilha de Santa Catarina outra vez. Foi preciso um acordo internacional, dominaram as fortalezas, tiveram que atender às recomendações internacionais e sair da ilha e entregar a Portugal o que havia aqui, que havia até a construção das fortalezas. Bom, essa sua informação parece uma novidade. Quer dizer, todas essas manifestações folclóricas são espanholas. Bom, o boi de mamão... O boi de mamão é o touro de mimbre, é o touro falso, é o jogo de lavaquia, são os nomes espanhóis. Os espanhóis têm tradição, né? É a tourada, é a corrida do touro lá em Pamplona, na verdade, então... Ainda hoje não existe nada desse tipo de boi nos Açores. Não existe nada. Nem a brincadeira, a folia não tem? Não, o boi não tem. Tem o touro verdadeiro. As corridas de touro, eles pegam touros valentes, touro de lide, de combate, e soltam nas praças, nas ruas, e o povo fica correndo atrás, de vez em quando pisa gente, machuca a gente, empurra pelo chão. É uma farra grande. Não é igual a farra do boi de Florianópolis, da ilha de Santa Catarina ou de Penha? A farra do boi é um restolho dessa brincadeira. Sim. Porque eles pegavam os touros, que eram touros combatentes, touro de lide, que é com luta, e soltavam nas ruas, e o povo corria atrás, o touro atrás das pessoas, machucava a pessoa, derrubava a pessoa no chão. E ainda fazem algumas ilhas disso. Tivemos na ilha de São Jorge, quando eu levei até meus filhos familiares para visitar a ilha de São Jorge, e teve um lugar que soltaram o touro na rua, sai da frente. Bom, professor, e então essas manifestações que às vezes agradam muito aí os turistas também, bom, as crianças não tem dúvida, boi de mamão adoram, as crianças adoram boi de mamão. Mas outras manifestações, o senhor é favorável a que se resgate, se divulgue mais, por exemplo, Folia de Reis? Eu tenho um livro escrito sobre o boi de mamão, que dá essas origens que eu estou falando, né? Por exemplo, o nome boi de mamão. Por que é boi de mamão? Era o touro falso, era o touro de mimbre, Espanha. Aqui na ilha de Santa Catarina, meu tempo de criança, nós chamávamos o boi falso, o boi de pano, que é o nome que se usava na Espanha. Meu tempo de infância era esse, era o touro falso, era o touro de mimbre. E com o tempo não tinha o mamão para fazer a caveira. Exatamente, a cabeça. Pegava-se o fruto do mamão, o mamoeiro mamão, formatar nós crianças, era uma maneira de cobrir com um pano, botar um chifrinho e a maçã e sair dançando boi.
Então, E as outras manifestações, então? Essa aqui, Terno de Reis, você acha que... É um direito. Então era o boi falso ou o boi de pano. Sim. Que foi um tempo, como nós usávamos uma mão, furo, fruto, mamoeiro, mamão, para organizar a cabeça do touro, passou a se chamar boi de mamão. Boi com a cabeça de mamão. E outras manifestações, o que é que você acha? Bom, tem os folguedos, de danças de rodas, e também muito músicas de origem espanhola, as festas, agora aqui vou lembrar o nome que vem de Sevilha, mas vem também da região dos turcos e... Dia de Reis, por exemplo? Terno de Reis. Às vezes o problema sacro, né? As músicas religiosas, elas são de quase todos os países europeus. Tanto os ternos de Reis, cantigas de Natal, árvore de Natal, por toda a Europa. Essas tiveram uma marca bastante portuguesa. Mas as corridas de touro, touro falso, touro de mimbre, essas coisas, são tudo de origem espanhola, que vieram com os espanhóis que vieram para cá no início da ilha de Santa Catarina, colonizar, que começaram a introduzir esses folguedos que eram comuns na região da Espanha, que é comum. Santiago de Compostela, que é o centro principal dessas manifestações. Existem livros que eu já pesquisei em Sevilha, na Espanha, que relatam como é que eram os folguedos, com a bernúncia, que era a bernúncia em um nome de monstro, que comia gente. As rendeiras, professor Nereu? As rendeiras, sim. Essa é uma tradição essencialmente portuguesa. Portugal foi um grande centro de rendas da Europa. Embora as rendas tenham nascido na Bélgica e foi espalhado para a França, e da França entrando em Portugal, onde tiveram em Portugal o melhor desempenho, as rendas de birro, as almofadas de renda. Eu fabrico das rendas de birro das almofadas. E tem uma tradição muito forte. Às vezes a minha folha o nome das cidades, onde tem o centro das rendeiras em Portugal. É uma cidade próxima de Lisboa, não é muito longe. Évora, não? Daqui a pouco eu me lembro, que a minha memória tem alguns cliques que eu tenho que clicar 4, 5 vezes para abrir. Ok. Professor, ainda em relação às manifestações folclóricas aqui em Florianópolis, o senhor tem preferência por uma delas que deveria ser preservada para efeito cultural, manutenção da tradição? Mas, de momento, realmente, o boi de mamão, ou o boi de pano, ou o boi falso, é o touro de mimbre, um dos termos que pode ser usado. Né? E o boi de mamão é um termo que, na minha infância, não chamava boi de mamão, parece que eu já contei aqui e repetiria. Nós chamávamos de boi falso e boi de pano. Na minha já era boi de mamão por causa do exatamente que você falou. O mamão era uma fruta que tinha um formato da cabeça do boi, passamos a usar a cabeça, em vez de usar o crânio do boi, o mamão, para fazer a cabeça, boi de cabeça de mamão. O senhor tem um livro que o senhor considera um dos mais qualificados, que teve grande repercussão na época que foi lançado, As 100 Praias de Florianópolis. E esse livro eu considero o livro de ponta que eu produzi. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa obra aí, porque foi realmente uma novidade, porque sempre se falava que Florianópolis tinha 20 e poucas praias. 40 praias. 40 praias. Havia algumas dúvidas, algumas polêmicas. E o senhor chegou e praticamente colocou uma radical em cima com essa... 40 praias... Franklin Cascais, quando começou a estudar as manifestações bruxólicas, ele escreveu um trabalho que pesquisou em 40 praias da ilha de Santa Catarina, onde ele encontrou folguedos do boi de mamão, do boi falso, boi de pano. Muito bem, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse livro e essas praias logo após o intervalo comercial, ok? Entrevista com o professor Nereu do Vale Pereira, um dos maiores conhecedores da colonização açoriana em Santa Catarina, que está disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Logo após o rápido intervalo comercial, nós retornamos. Até já. Estamos apresentando pela Record News o seu Conexão ND.
Hoje com a honrosa presença do professor Nereu do Vale Pereira. Então, professor, o seu livro sobre as 100 praias da ilha de Santa Catarina. Muito tempo fazer essa pesquisa, até porque o senhor teve que contestar alguns autores que falavam que nós tínhamos 20, 30, 40 praias. Ele é resultado de uma pesquisa, de uma peripécia que eu criei a partir dos meus 16 para 17 anos. Contornar a ilha de Santa Catarina a pé, conhecendo as suas praias. Naquela época, 1941, 42, certo? E fiquei conhecendo todo o contorno da ilha de Santa Catarina e verifiquei que era uma imensidão de praias. Eu, quando mais tarde escrevi Santa Catarina, a ilha e as 100 praias, eu incluí praias também continentais, Coqueiro, Bom Abrigo. Então, a ilha mesmo são 62, na ilha. São 62 praias. Mas como o contexto era universal, o município de Florianópolis, com parte continental, aparecia as 100 praias. Esse livro eu considero meu livro de ponta nas minhas publicações. É um livro totalmente colorido, tem 2 fotos de cada praia. A origem do nome, por que se chama Itaguaçu, por que se chama Estreito ou Barreiro, todos esses nomes, há uma explicação das origens do nome, origens curiosas. A Praia do Defunto é um nome curioso, que pouca gente conhece a Praia do Defunto, mas existe uma praia com o nome de Praia do Defunto. Onde é que fica essa praia? Fica no sul da ilha, numa pequena praia. Quem está contornando a ilha pela costa interna da Bahia, tem a Praia da Caieira. Depois da Praia da Caieira vem uma praia num perdido acesso difícil, em uma pequena ilha que lá conta a história que apareceu um defunto morto que ninguém viu quem era, nem sabia, e ficou Praia do Defunto. É um nome curioso, né? Sim. Mas as praias da ilha de Santa Catarina têm nomes fantásticos. A Praia da Caieira, a Praia da Cavoeira, a Praia do Saco dos Limões, são nomes fantásticos que a história considera, especialmente a Praia dos Naufragados. Sabe por que Praia dos Naufragados? Porque houve muito naufrágio lá, certamente. Não porque houve muito. Houve um importante, que marcou, e o nome. Com a colonização do Porto Alegre, foi Santa Catarina quem colonizou e fundou Porto Alegre. Sim. Quando foi a primeira leva de casais que o governador José da Silva Paz ia levar para o mercado, o porto do mercado de Porto Alegre, existe lá o mercado e o porto de Porto Alegre, não chamava porto, era para o Porto dos Casais. Ia levar casais para o porto. Quando saiu a primeira leva de 100 casais, no sul da ilha, ao atravessar o canal da Barra Sul, esse primeiro barco naufragou. É uma travessia acidentada de mar, agitada, e morreram quase todos, salvaram-se poucos. Foi preciso organizar uma nova expedição, aí já que o pessoal já com a polícia garantindo presença para eles embarcarem. E evidentemente que esses casais, quando chegaram no porto que tomamos Porto Alegre, que é a Bahia ali, o mar ali, que chama, agora o da memória me falou. Tem o Rio Grande do Sul, o Rio Grande, a entrada do bairro do Rio Grande, depois vão as praias que vão subindo o Rio Guaíba, do Rio Guaíba. Então, onde é o mercado de Porto Alegre hoje, o governador de Santa Catarina, José da Silva Paz, foi ao local e escolheu o local onde deveria trazer os casais. Eles vão desembarcar ali, e a rua que sai ali dessa praia, do mercado hoje, e sobe, dá na matriz de Porto Alegre, que foi também uma matriz organizada pelo Silva Paz. Uhum. É a matriz de Porto Alegre, uma subidazinha até a rua da matriz. E evidentemente que a primeira leva de casais, como não teve sucesso, que morreram quase todos ao sair da Barra Sul da ilha de Santa Catarina, que naufragou, os casais que chegaram na segunda viagem não chegaram mais no porto do Rio Grande, que é o Porto dos Casais Alegres, porque chegaram, a felicidade de chegar, era um Porto dos Casais Alegres. Esse era o nome inicial, Porto dos Casais Alegres. E veio o nome de Porto Alegre por causa disso. Santinho, por que Praia do Santinho?
A do santinho aqui da ilha são lendas que existem, que era uma pedra que aparecia um santinho, ou tem o formato do santinho, são muitas lendas. Isso não tem, do ponto de vista geográfico ou técnico, confirmação da versão. A versão que segura tem uma pedra que tem um formato de um santo. Certo? Então, essa pedra é marcante a posição. Então, ficou sendo conhecido como a Praia do Santinho, onde tem uma pedra que é milagrosa, digo que era milagrosa. São lendas que existem. Okay. Professor, as bruxas são famosas no mundo inteiro, inclusive no mundo na literatura, inteiro. Né? As bruxas de Salem, né? As bruxas ruins, bruxas más. Os Estados Unidos faturam horrores com a chamada Halloween, festa de Halloween, festa das bruxas. Okay? Nós temos aqui as bruxas, até onde eu conheço pouco, né? Nós temos as bruxas boas. É a bruxa benzedeira, é a bruxa parteira, é a bruxa namoradeira, verdade? Sim. Por que não procura mais as nossas bruxas boas aqui, na sua opinião? Bom, a bruxaria, como você citou, é um fenômeno universal. Em todas as civilizações europeias, a lenda ou a crendice de que havia pessoas que tinham poderes especiais, faziam curas, faziam milagres, até perversas, que matavam as pessoas, recomendavam a morte de pessoas por certas rezas, tudo isso encantou as populações. E os primitivos não têm um grande acesso à cultura e às informações universais, passaram a usar isso com um sentido um pouco negativo, vamos dizer. Né? A bruxa é uma mulher que estraga a sociedade, em vez de trazer benefício à sociedade, estraga, mas elas foram concebidas imaginariamente para ser pessoas que transformavam as pessoas. Transformavam em gente boa e em gente ruim também. Ela tinha a influência de formar as pessoas, influenciá-las a se tornarem ou perversas ou bondosas. Havia uma bruxa boa, bruxa má. Mas as nossas sempre foram boas, não? As nossas bruxas sempre foram bruxas boas, ou não? Não. Aqui? Tinha bruxaria para dar quebranto, para matar a pessoa, tá? Tinha benzeduras especiais. Sim, não era só para o lado bom, não, era para o lado bom também. O senhor nunca pensou em escrever um livro sobre as bruxas da ilha de Santa Catarina? Não. O Franklin Cascais se especializou nisso, eu né? fiz algumas referências no livro que eu escrevi, Florianópolis, ontem e hoje. Eu faço um comentário sobre as bruxas muito rapidamente, mas quem mais se empenhou no estudo das bruxarias foi o Franklin Cascais. Ele produziu muitos trabalhos a respeito da bruxaria. Deixou, inclusive, com trabalhos artísticos, né? Fui amigo dele. Não sei se tu sabes que Cascais começou a percorrer a ilha, arrumando transportes diversos. Teve uma época que eu me ofereci, eu conduzia o Franklin Cascais, né, criança, era da Lagoa, se era no Ribeirão, se era no Santo Antônio. Eu levava o Franklin, ficava lá um tempo, depois eu ia buscá-lo novamente com a minha Kombi. Eu tinha uma Kombi e fazia isso, ajudando o Cascais na sua mobilidade. Mais tarde ele comprou uma Rural Willys, e aí ele aprendeu a dirigir e se movimentava sozinho. Qual era a motivação dele para essa pesquisa incessante, permanente sobre... A preocupação dele fundamental foi a questão do estudo das bruxas. Boitatá, os lobisomens, essas figuras lendárias e hipotéticas que deviam existir na sociedade. Ele começou a se interessar por isso e ele produziu muitos trabalhos muito bons sobre a recolha dessas referências sociais na ilha de Santa Catarina. Professor, 50 anos, mais de 50 anos como conselheiro permanente do Avaí. Só vejo que o senhor tem na lapela aí. Sim. O símbolo do Avaí Futebol Clube. Tá mal o Avaí, hein? Avaí Figueirense tá mal. Pois é. E aí? É uma coisa interessante, né? Porque apareceu um grupo aí de tentar ocupar o Avaí para ganhar dinheiro. Pensava que ia ganhar muito dinheiro. O presidente do Avaí recebe 30 mil reais por mês. Para fazer o quê? Botar o time da terceira divisão. E conseguiram motivar um grupo de sócios e membros do Conselho Deliberativo e assaltaram o Avaí e montaram uma diretoria que tem há 3 anos. O Avaí começou na Série A e já está na Série C. Sim, já está na Série C, porque ele está no último lugar da tabela. Como é que ele vai ficar na Série B? Não tem maneira. Desceu, no primeiro ano que fez o mandato, desceu para a Série B. E agora vai descer para a Série C. Não tem esperança, então, de que... Não tem esperança, porque não tem time para jogar agora. Os jogadores que contratam... Onde é que está o erro básico dessa situação? O erro básico é a administração do Avaí. Hoje está na administração do Avaí. De inexperientes, desejosos em faturar. Quando que na minha gestão do Avaí, a minha vida do Avaí é longa,
Um presidente ganhar 30 mil reais por mês. O presidente tem um salário, está certo que ele podia ter um salário, não vai ter que vai trabalhar de graça. Mas nunca teve esse salário, Nunca presidente? teve salário, eu fui presidente, eu até botava dinheiro no bolso, de ganhar, eu botava dinheiro no meu bolso. E botei bastante dinheiro. O senhor está bem pessimista, então, em relação ao futuro do Avaí. Ah, sim, atualmente nós estamos numa maré, não vamos sair da Série C. Sofrimento para o senhor e para toda a família, Sim, imagina? o sofrimento é uma dor do coração que mata. Muito bem. Qual é a origem dessa sua paixão esportiva? É o azul mesmo? Bom, isso vem do tempo de infância, porque... Seu pai era havaiano também? Não, meu pai foi ligado ao futebol, Hipólito Vale Pereira. Grande Hipólito. Ele foi Juiz de paz aqui em Florianópolis, Ele foi um dos fundadores da Federação Catarinense de Futebol. Sim, sim. Foi presidente do Tamandaré Esporte Clube, foi do clube antigo das antigas, né? E teve uma vida dedicada muito grande ao futebol. E tem, inclusive jogou também, mas só para diversão, né? Não para profissionalmente. Antigamente havia jogador profissional, começa a surgir só na década de 70. Verdade, verdade. E ele jogava futebol ou já era torcedor do Avaí, não? Ele jogou na juventude dele, sim. Do Avaí também, não? Era torcedor? Ele estudou no Colégio Catarinense, ele jogou futebol no Colégio Catarinense. E fora de Florianópolis, você torce para que time no Rio e São Paulo? Em São Paulo é o próprio São Paulo e no Rio Fluminense. Fluminense. Porque eu me esqueci de botar, eu falei, quando eu era jovem, eu tinha outros 2 irmãos, o Washington, que foi também professor da universidade, e o Dilton. São os 3 homens mais velhos. Depois vem Guilherme, mistura um pouco. E nós 3 nos apaixonamos pelo futebol, organizamos um clube de futebol na vizinhança da Rua Major Costa, do chão da Rua Major Costa, chamava Riachuelo, com as cores do Riachuelo. E com isso tudo me empolgou pelo futebol e ficamos. E o interessante é que o Washington e eu éramos havaianos, nós estamos havaianos. E o Dilton, que era o do meio, tornou-se figueirense. Então ficava sempre uma rixinha dentro da família. Professor Nereu do Vale Pereira, a sua família tem uma tradição muito forte, eu acho que é a principal aqui da Ilha de Santa Catarina, em relação à dedicação ao voluntariado. Né? Voluntariado. O seu irmão Washington do Vale Pereira foi durante muitos anos o provedor da Irmandade ali do Divino Espírito Santo. O senhor atuou na Irmandade do Espírito Santo, atua ainda, né? Atuo, da Associação Irmão Joaquim, meu filho, o Hipólito Neto, que é o provedor também da Associação Irmão Joaquim. Irmão Joaquim, que é do Asilo dos meu pai foi provedor e eu também fui. Isso. Uma temporada. E eu frequentei a missa na Associação Irmão Joaquim desde a minha ideia de 7, 8 anos, quando a minha mãe teve uma prática de diariamente ir à missa, que celebrava o asilo uma missa todo dia de manhã, às 6 da manhã, se fosse verão, fosse inverno, e nós víamos canudinho até ali, e a mãe precisava de companhia, vinha fazer companhia da minha mãe e assistia a missa quase que diariamente ali no Asilo Irmão Joaquim. Aquela capelinha que existe até hoje ali? Existe até hoje. Não, a capelinha agora é uma nova. Antes ela era dentro do espaço do próprio prédio, onde hoje é a Secretaria da própria Irmandade, a Associação Irmão Joaquim. E o senhor também colaborou e colabora com a Irmandade do Senhor do Espaço? Sim, correto? O senhor também... De todas essas, o que é que o empolga mais como voluntário? O senhor e os seus familiares hoje? Eu acredito que seja a Associação Irmão Joaquim, porque trata dos idosos, né, tem uma referência muito ativa em relação à própria sociedade, como a captação de pessoas que necessitam de apoio. É um tema um pouco longo, não dá para falar em 3, 4 minutos aqui de televisão. Professor, o Grupo ND está, durante este ano aí, com uma vasta programação para valorizar os 350 anos de Florianópolis. E tem destacado algumas personalidades que têm um trabalho excepcional aqui de valorização das tradições da cidade, das personalidades, das instituições da capital de Santa Catarina. E o senhor está sendo também homenageado pelo Grupo ND, Floripa 350 mais NDTV. Um abraço da cidade. E cabe-me o privilégio de passar às suas mãos esse diploma do Grupo ND. Uma sincera homenagem a quem abraça a cidade, Nereu do Vale Pereira, pela sua contribuição inestimável à cultura. Nossa homenagem nos 350 anos de Florianópolis. Você faz parte de nossa história. Florianópolis 2023. Está aí a realização do NDTV, Record TV e os colaboradores desse projeto especial de Santa Catarina. É um prazer passar às suas mãos. Muito obrigado. Esse diploma aqui do Floripa 350. Eu conheci o velho Pertelli e a sua esposa.
esposa... Doutor Mário Petrelli. Não, era Marcelo. O Marcelo, o atual presidente. Não, ele é filho de um que se chamou Marcelo. Não, o pai dele era Mário. Mário Petrelli. Gonzaga Mário Pertelli. Petrelli. Isso. A esposa era a dona Alice Pertelli. Eu fui muitos anos o mantenedor dos eletrodomésticos da casa da dona Alice. Era Sério? a pessoa que me chamava, uma época eu trabalhei com eletrônica, aparelhos elétricos, era o atendedor especializado da casa do seu Petrelli e da dona Alice Petrelli. Novidade para mim, a dona Alice era mãe do Mário Petrelli, veja bem. Mário Petrelli. Primeira funcionária pública de Santa Catarina. Sim, dona Alice. sim. Tinha um irmão que foi da Universidade de Silva, era Martim da Silva. Ele era... Murilo, trabalhei com ele muitos anos, lá, diretor do departamento E me de conheci cultura. bastante agora os filhos, né? Exatamente. Conheci os pais dele e o seu Marcelo também, o atual, que é o diretor aqui da empresa. Então, professor, parabéns aí por esse seu Obrigado. trabalho maravilhoso aí, as homenagens aqui do Hugo Poindê, tá bom? Felicidades, então, professor. Prazer estar contigo, porque a minha cabeça é um arquivo. Tu sabes que eu tenho mais de 2.000 documentos sobre a história de Florianópolis, da ilha, essas coisas. Eu tenho uma parte especial sobre a Associação do Irmão Joaquim. Maravilha. Um abraço então, professor. Felicidades, então. Bom. Agradecimentos ao caro telespectador do Conexão ND, que nos acompanhou hoje com o professor Nereu do Vale Pereira. Aos espectadores, também uma saudação. Tá bom, professor. Uma boa noite para você, uma felicidade, hein? Boa noite a todos. Até a próxima.